Olá, boa tarde. Eu gostaria de estar dando meu depoimento referente aos trabalhos que eu realizei com o Tata Hélio. Bom, primeiramente, na época, eu e a minha esposa faziam um pouquinho menos de um mês que a gente tinha se separado e eu gostaria de ter voltado com ela de tudo qualquer jeito e eu procurei formas. Tentei conversar com ela, tentei fazer várias formas para a gente voltar. Porém, ela batia o pé falando que a gente não voltaria e, e que não teria mais jeito. Então, através das redes sociais, através de um anúncio que o Tata fez, eu acabei conhecendo ele. Assim, eu entrei no Instagram dele, eu vi um pouquinho do conteúdo dele, eu acabei conhecendo o canal no YouTube dele, pesquisei sobre, e eu vi que ele é uma pessoa que me passou confiança. Era uma pessoa que mostrava que estava sendo honesto, eu vi a parte que ele falava referente a depoimentos, eu vi a parte que ele falava referente a prazo, eu vi a parte que ele falava referente aos tipos de amarrações, que faz uma amarração dar certo ou não. Então ele foi me passando uma confiança enorme. E junto a isso que eu estava vendo e consumindo o conteúdo dele, eu fui conversando também com ele e com os atendentes dele, com a equipe do suporte, que é a Amanda e o Diego. Enfim, nessa que eu estava conversando, eles me passaram toda a confiança que eu estava precisando, me passaram toda a tranquilidade que eu necessitava naquele momento, entender o meu caso, e assim a gente marcou de fazer um jogo de búzios. E nessa que a gente fez, ele acabou aparecendo toda a minha situação e mostrou que o melhor caminho para eu conseguir voltar com a minha esposa era se a gente fizesse um trabalho de amarração amorosa com demônios e dominação mental, com 5 pedidos. Então, a gente acabou realizando esse trabalho no dia 10 de agosto e o trabalho deu tudo certo. Me mandaram as fotos, me mandaram os vídeos, tudo certinho do trabalho. E o que acabou acontecendo, que nesse período que a gente fez, eu senti que a minha esposa deu uma recuada. Ela parou um pouquinho de falar comigo. E nessas eu tive aqueles sintomas que são os comuns, que são o quê? Acabar sonhando com a pessoa, pensar na pessoa e entre outras coisas. E fora que eu também teria que seguir os 4 preceitos que o Tata Hélio me passou, que seria não correr atrás da pessoa, não brigar com a pessoa, não se relacionar com outra pessoa e toda sexta-feira a gente fazer um jogo de uma consulta, um acompanhamento para a gente ver como que está andando o meu caso, para ver se está tudo certo a fração de energia que foi colocada na pessoa e tal. Enfim, passou-se a primeira semana, o trabalho, eu conversando tranquilo com a minha esposa, ela me falando um dia sim, um dia não, falava só o que queria, me perguntava as coisas, eu respondia, e depois sumia, e eu, obviamente, seguindo certinho os preceitos sem quebrar. A partir da segunda semana, as coisas já mudou. Ela já começou a vir mais amorosa, um pouquinho, querendo saber um pouquinho mais de mim, querendo me ver, pedindo, usando desculpas de querer fazer favores para a gente conversar, para a gente se ver e tal. E assim foi indo durante a terceira e quarta semana também. Porém, acabou acontecendo uma coisa. A gente estava quase voltando e eu, por algum motivo besta, digamos assim, acabou me batendo uma ansiedade, onde eu já queria resolver as coisas com ela de uma vez. E por isso, por eu cobrar ela e pressionar ela pra gente voltar, ela acabou não gostando disso e a gente acabou brigando. E nessa que a gente acabou brigando, infelizmente a amarração acabou dando errado. Acabamos é, fracionando a amarração. E nessa que a gente fracionou a amarração, eu conversei com o Tata, tudo que aconteceu, ele obviamente me orientou. Eu conversei com o pessoal do atendimento, do suporte, também me orientaram que realmente teve um fracionamento por conta dessa briga. E então a gente precisou fazer uns ajustes e a gente fez um ebode atim, onde nesse bode team a gente colocou que ia fazer 3 pedidos para tentar contornar essa situação. Como a gente acabou brigando e ela se afastou, ela falou que não queria mais nada, falando que não ia dar certo a relação, não sei o quê. Então a gente colocou 3 pedidos, onde era para contornar essa situação, fazer ela se aproximar novamente de mim, querer conversar novamente comigo. E o ebode team, o Tata ele me recomendou fazer justamente porque ele tem um efeito praticamente de imediato. E realmente foi de imediato. Realmente aconteceu de imediato e eu até me surpreendi, onde eu fui conversar com o próprio Tata Hélio, conversei com a Amanda, conversei com o Diego sobre. Porque daí, por exemplo, a gente fez na segunda-feira o, o Ebode Team e na terça-feira a minha ex-esposa ela me excluiu de todas as redes sociais. E eu, na hora, eu assustei. Eu fiquei tipo, poxa,
Como assim ela me excluiu de todas as redes sociais, sendo que eu fiz algo que era para ela se aproximar? E justamente depois do Tata, junto com o Diego e a Amanda, eles me acalmaram, falando, não é que o trabalho não deu certo. Isso mostra que o trabalho deu certo, porque já veio já esses pensamentos para ela, já veio essa energia para ela, e uma forma que ela acabou lidando com isso foi o quê? Foi ela te excluindo das redes sociais, justamente para tentar se afastar de você de alguma forma. E então, realmente isso mostra que o trabalho deu certo. Então você pode ficar tranquilo que logo, logo ela vai entrar em contato com você e vocês dois vão conversar. E realmente foi o que aconteceu. A gente fez o ebó na segunda-feira e na sexta-feira ela foi, mandou mensagem, a gente acabou conversando por um motivo e ela me ligou depois à noite, falando que queria me ver, e a gente acabou se vendo à noite. E a gente combinou o final de semana de ficar juntos. Ela ficou mais amorosa comigo, ela ficou mais próxima, tentando conversar comigo a todo momento, demonstrando ciúmes para mim. Então, logo, o meu trabalho, o meu resultado já está chegando e eu tenho certeza que a gente já está chegando na reta final, onde ela já está falando comigo referente a planos que quer fazer comigo, falando referente que já quer sair, que quer viajar, ela já está querendo conversar sobre até uma reconciliação. Então, o meu trabalho com o Tata Hélio está dando resultado e já está se encaminhando para o resultado final. Eu só tenho a agradecer tanto a ele, quanto a Amanda, quanto o Diego, que eu, sinceramente, eu sou uma pessoa bem ansiosa, é uma pessoa que já quer as coisas para ontem, e os três, eles conseguiram me acalmar em várias situações que eu estava passando, em vários momentos que eu estava falando, meu Deus, eu acho que não vai dar certo. Eles me acalmaram, me ajudaram a colocar a cabeça no lugar e acreditar e realmente o trabalho deu certo. E eu fiquei muito contente com isso e eu acredito que logo, logo a gente já vai estar junto de novo e eu só tenho a agradecer aos três por esse trabalho fenomenal que eles estão fazendo.